vídeo que é um especial do Dia das Mulheres? Talvez. Eu vim aqui contar pra vocês 5 autoras de mangás que são maravilhosas e que são mangás muito famosos que talvez vocês não saibam que foram escritos por uma mulher. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres e é óbvio que a gente tinha que ter aqui um videozinho, né, bonitinho, falando sobre essas pessoas maravilhosas, que no caso eu também me enquadro dessa vez. Aproveitando para falar dessa vibe de meninas, mulheres, empoderamentos e mulherzinhas por aí, eu queria só lembrar vocês que eu tenho um podcast junto com duas amigas que é o Mulherzinha e a gente fala sobre vários assuntos do nosso universo feminino. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Mulherzinha, eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo que eu conto um pouquinho sobre o podcast, sobre os assuntos, explico um pouquinho mais como que funciona e vou deixar aqui embaixo no box de descrição também todas as informações para vocês poderem achar a gente e, né, deixar o seu coração ser dominado por essas mulheres maravilhosas. Então vamos começar. O primeiro que eu queria falar aqui é, na verdade, um queridinho do meu coração, que todo mundo que me segue aqui no canal sabe que eu sou muito apaixonada, que é o Sailor Moon. O Sailor Moon, na verdade, eu conheci através do anime, que passava inclusive na extinta Rede Manchete, que, nossa senhora, só quem é velho vai saber o que é isso. A gente via esse anime que era muito legal, era muito divertido, e na época a gente conversava bastante sobre essas coisas. E ele vai contar a história da Usagi Tsukino, que na verdade foi traduzido para o português como Serena Tsukino. Ela é a nossa Sailor Moon maravilhosa, uma pessoa extremamente preguiçosa. Ela é uma pessoa que, olha, eu vou te falar, ela é pra mim a anti-heroína. Os heróis, as heroínas, eles são todos maravilhosos, cheios de coragem, cheios de vontade de fazer as coisas. E a Serena, ela é a pessoa mais nada a ver pra ser uma Sailor e pra ser uma heroína. Ela é preguiçosa, ela não tira nota boa na escola, ela só sabe dormir, inclusive ela dorme no meio da aula, enfim. Só sabe comer, chorar e dormir. Então, ela é uma heroína que, teoricamente, não era pra dar muito certo, mas acaba que o mangá é mais divertido ainda por causa dela e das confusões que ela acaba arrumando. E a missão da Serena é achar o cristal da lua, que vai permitir com que ela derrote o Megaverso, que é o super vilão dessa história aqui. E para isso ela tem que reunir as outras Sailors, que são sempre regidas por algum planeta. Então a gente vai ter Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter e etc. E a gente vai conhecer a história de cada uma delas, e é bem legal. Nessa história também a gente vai conhecer a Lu e o Artemis, que são dois gatinhos que acompanham as Sailors nessa aventura. E a gente vai descobrindo várias coisas que vão acontecendo. É muito legal, eu gosto muito desse mangá. Com certeza é um dos meus mangás preferidos da vida. E esse mangá foi escrito pela Naoko Takeuchi e é, com certeza, um dos meus mangás preferidos da minha vida. O próximo mangá é uma adaptação super legal de Alice no País das Maravilhas, que é o Pandora Hearts. Esse mangá foi criado pela Yun Mochizuki. Ele vai contar uma história bem interessante, que a gente vai conhecer o Oz Vesalius, que ele é o herdeiro das 4 casas nobres que vão estar aqui nessa história. E quando ele completa 15 anos, que é o rito de passagem para a maioridade nesse mangá aqui, ele acaba sendo colocado numa prisão e ele não sabe por quê. E aí ele vai acabar sendo salvo por uma Chain que é conhecida como Alice, o Coelho Sangrento. Só que quando ele sai dessa prisão e ele é salvo pela Alice, ele acaba descobrindo que se passaram 10 anos na realidade que ele deixou pra trás. E agora ele vai ter que descobrir o que aconteceu, o porquê que ele foi preso e tentar entender que estranha organização nova que surgiu, que é uma tal de Pandora, que tá lá e ele precisa desvendar todos esses mistérios e a gente vai acompanhar toda essa aventura. Esse mangá faz claras referências a Alice no País das Maravilhas e Alice Atrás do Espelho, e ele é um mangá bastante aclamado, as pessoas gostam bastante dele e ele é muito conhecido também no nosso mundo ocidental. O próximo mangá é bastante famoso também, ele já teve filme, já teve várias outras adaptações e ele é um mangá bem fofinho porque ele tem um personagem bem diferente que eu gosto bastante, que é o Inuyasha. Inuyasha foi criado pela Rumiko Takahashi e Inuyasha, assim como Sailor Moon, foram publicados aqui no Brasil pela editora JBC, e o Pandora Hearts foi
publicado aqui no Brasil pela Panini Comics. Inuyasha também é conhecido como a fantástica história do período feudal Inuyasha, e ele vai contar a história da Kagome Higurashi, que é uma menina de 15 anos, que mora com a mãe, o avô e o irmão mais novo, e quando ela vai procurar o gatinho dela pelas terras de onde ela vive, ela acaba sendo puxada por um monstro num poço e vai aparecer em outro período do Japão. Uma criatura está querendo roubar uma joia chamada de Joia das Quatro Almas e matar a sacerdotisa que protege essa joia. E porque a Kagome parece muito essa mulher, ela acaba sendo perseguida por essas pessoas. E na hora do desespero para fugir disso tudo, a Kagome acaba soltando um ser sobrenatural que é o Inuyasha, que vai proteger a Kagome a partir de agora, já que ela aparentemente é a reencarnação dessa sacerdotisa. Esse é um desenho super legal que vai trazer umas coisas bem engraçadas. O anime é muito divertido, então vale super a pena você dar uma chance. É o estilo de mangá que eu gosto de ler, que tem umas coisas sobrenaturais, tem muitas lendas do Japão enfiadas aí no meio. E durante a leitura eles vão explicando o que significa cada coisa, então além de tudo você aprende bastante, é muito legal, eu gosto bastante e também recomendo muito essa leitura. O próximo mangá ele tem tantos volumes que eu já me perdi, que é o Magi The Labyrinth of Magic, que é um mangá bastante famoso também e que é meio difícil você fazer coleção hoje em dia porque, nossa senhora, é muito volume, ele tem quase 40 volumes. E ele foi criado pela Shinobu Hotaka e também foi lançado aqui no Brasil pela JBC. Essa história se passa no mundo alternativo conhecido como Velho Mundo e vai trazer vários tipos de personagens diferentes, inclusive personagens das lendas que hoje em dia a gente conhece, como o Aladdin e etc. Aqui a gente tem uma coisa diferente, que todos os seres vivos que vivem nesse mundo, eles têm uma energia chamada Hulk. E quando eles morrem, essa energia fica permeando no fluxo de Hulk. E isso tudo forma um ciclo eterno de renascimento que eles chamam aqui de destino. Todas as vezes que os seres desse mundo se deixam levar pela raiva, tristeza ou desespero, esse Hulk vai sendo contaminado e vai se tornando um pouco obscuro e saindo um pouco desse fluxo de destino e coisas bonitinhas que tem por aqui. Além dessa parte, aqui nesse mundo existem vários tipos de castelo, dungeons. Então, se você gostava de jogar Dungeons and Dragons e você gosta de RPG e todas essas coisas, com certeza você vai gostar desse mangá. E aqui nesse mangá a gente vai acompanhar a história do Aladdin, que tá por aí procurando recipientes que contenham jeans pra ele poder, sei lá, colecionar. Até que um dia ele vai encontrar o Alibaba e eles vão ficar muito amigos. E vão resolver entrar numa aventura pra tentar achar os tesouros de uma dungeon e conseguir completar todos os desafios que ela tem. Então, como vocês podem ver, pra quem gosta de RPG, é um mangá super recheado desse tipo de aventuras. E eu gosto bastante disso, então super recomendo pra vocês que também gostam. E o último mangá foi um mangá que eu comecei a ler no ano passado, mas acabei que não dei tanta continuidade, mas eu gostei bastante já da parte que eu li, que é o Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist foi criado pela Hiromu Arakawa. Pode ser que eu esteja falando errado todos os nomes aqui, tá? E esse mangá também foi trazido aqui pro Brasil pela JBC e a gente vai conhecer aqui a história de dois personagens super queridos, que são o Edward e o Alphonse Elric, que eles são irmãos, e a história deles é bem interessante aqui. Nesse mundo aqui a gente vai ter uma organização onde tem muitos alquimistas lá, e os alquimistas são uma coisa super comum nas cidades, inclusive é uma atividade super regulamentada e super séria aqui nesse mundo. E a gente vai acompanhar a aventura desses dois irmãos que estão buscando a Pedra Filosofal, porque eles em casa resolveram fazer alguns tipos de experimentos e é óbvio que deu tudo errado. O corpo do Alphonse foi completamente destruído, ficando somente a essência dele, na qual o irmão resolveu criar uma armadura que faz com que o Alphonse possa existir, mas no final das contas ele não tem um corpo físico e o próprio corpo do Edward acabou sendo muito danificado, então muitas partes do corpo dele também são de metal. E isso tudo aconteceu depois que o Edward resolveu tentar trazer a mãe dele de volta à vida depois que ela faleceu de uma doença que não tinha cura. E agora os dois irmãos se tornam alquimistas federais para poder trocar os serviços deles por coisas que vão ajudar com que eles consigam realmente chegar ao fim da busca deles pela Pedra Filosofal, que eles acreditam que vai ser um elemento principal que vai ajudar com que eles consigam recuperar os seus corpos.
Esse é mais ou menos o enredo do Fullmetal Alchemist. Ele foi agora adaptado pra filme, tem no Netflix. Eu ainda não vi, porque eu estou com um pouco de medo, talvez, porque eu gostava bastante desse mangá, então eu tenho um pouco de medo com o que podem ter feito. Eu super recomendo essa leitura também, pra quem gosta desse tipo de coisa mais levinha e mais gostosinha. Vale super a pena. Muito bem, gente. Essas aqui são as minhas 5 indicações de autores de mangás. Eu sei que existem outros mangás que elas já criaram também. A gente tem o Grupo Club, que são várias garotas escrevendo e que escreveram também vários mangás legais, como a nossa própria Sakura Card Captors, que é também um dos meus mangás preferidos da vida. Mas eu acabei trazendo aqui os mangás que eu acho que fizeram mais sucesso aqui no nosso ocidente. Me conta aqui embaixo se você tiver outras indicações de mulheres maravilhosas que tenham escrito mangás ou outras coisas. Vamos compartilhar essas mulheres maravilhosas que estão por aí pelo mundo. E se você também é mulher, um feliz Dia das Mulheres para vocês e que vocês tenham uma vida cheia de sucesso e muito girl power. Vamos ter mais sororidade pelas nossas manas. Vamos olhar as outras meninas como amigas e como irmãs e não como adversárias e inimigas. Eu acho que essa é a principal mensagem que hoje a gente tem que passar nesse dia. Vamos nos unir para somar. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muitas coisas juntas. Que a gente ganhe menos flores e mais respeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais para a gente poder trocar figurinha e estar sempre pertinho. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente! Tchau, tchau!